Olá, boa noite. Um professor foi preso por armazenar e produzir vídeos com conteúdo sexual infantil. O suspeito, gente, dava aula para crianças de 6 anos de idade em Cariacica. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes desse caso horrível, né, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, para todos que acompanham o TN2. Infelizmente, um caso horrível mesmo, tá? Esse professor, ele tem 34 anos, foi preso em Guarapari e, como você bem disse, ele produzia, divulgava, transmitia e também armazenava, ou seja, guardava imagens e vídeos de crianças e adolescentes fazendo sexo e também sendo abusadas. Ele atuava em 2 escolas municipais. Você falou aí que ele dava aula para crianças de 6 anos. Isso em 2 escolas municipais de Cariacica, que também foram alvos da investigação da Polícia Federal para ver, né, se encontrava alguma coisa também nessas escolas. A Polícia Federal chegou até esse professor depois de uma prisão que aconteceu no Recife de um outro abusador. Confira. 2 semanas atrás, a Polícia Federal deflagrou uma operação em Recife. Prendeu um abusador de criança que era bem famoso nas redes sociais, na Deep Web, nas redes sociais que compartilham esse tipo de imagem. Durante a busca, né, por gravações e por conteúdo desse tipo, nos arquivos dele foram encontrados imagens de abuso cometidos por ele e foi encontrado também, identificado também o rosto de outro indivíduo, do outro homem cometendo um abuso contra uma criança. Conseguiram identificar que se tratava desse professor, residente em Guarapari, e o que foi descoberto que ele viajou até São Paulo apenas com a finalidade de cometer esse abuso dessa criança. Ele abusou de uma criança e filmou juntamente com esse outro rapaz que já foi preso, e o objetivo dessa busca é identificar outras vítimas, né, e eventuais outros comparsas que apareçam também nesse tipo de crime, né? Pois é, então, Isabela, essa situação agora a polícia vai continuar investigando para ver se encontra também outros envolvidos nesse caso. O investigado, nesse caso, esse professor, ele vai responder por estupro de vulnerável e também pelos crimes envolvendo, né, toda a pornografia de crianças e adolescentes que foram encontrados com ele. As penas somadas, Isabela, podem passar de 20 anos de prisão. Situação complicada, horrível, né? Você imagina se juntar com uma outra pessoa para poder produzir, abusar das crianças e ainda produzir esse material e cometer essa atrocidade. É verdade. E o pior, dar aula para essas crianças, né? Você está em contato com uma pessoa que você nem sabe quem é, os pais dos alunos devem ficar apavorados. Ainda bem que ele não trabalha mais na área, vamos esperar que ele pegue os 20 anos de cadeia mesmo, né? Vitor, você tem informações para a gente também de outra situação, é uma ocorrência de um tiroteio, né, que aconteceu agora há pouco no centro de Vitória, o Morro da Capixaba, é isso? O que aconteceu? É isso mesmo, Isabela. Os moradores lá da região do Morro da Capixaba ficaram muito assustados. Foi logo no finalzinho da tarde, mais ou menos, né? E aí a Polícia Militar foi acionada, né, recebendo a informação de que disparos tinham sido efetuados ali na região. A Polícia Militar foi até o local e, segundo informações da própria PM, em nota, disse que os tiros tinham sido disparados numa área de mata. Por conta dessa situação, é claro, todo mundo ficou muito assustado, mas a Guarda Municipal de Vitória se colocou em pontos estratégicos, né, em unidades de saúde e também em escolas da região. Ou seja, mesmo havendo esses tiros, né, as pessoas ouvindo os tiros ali no Morro da Capixaba, aulas continuaram a acontecer, o atendimento na unidade de saúde também, e até então é isso. A situação é essa, a ocorrência, segundo a Polícia Militar, ainda está em andamento e até o início da noite, né, nenhuma pessoa havia sido presa e também nenhuma vítima com relação a esses disparos. A gente continua acompanhando, mas sim, assustou muito os moradores ali que vivem nessa região do Morro da Capixaba, aqui na região de Vitória. Isabela, são essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Vamos ver se a polícia e a guarda vão fazer esse cerco, né? E manter a segurança para os moradores. Obrigada, viu? Olha, gente, o prédio que desabou no centro de Vitória durante a demolição já era motivo de preocupação, mas infelizmente não é o único no centro de Vitória. Mais de 300 imóveis foram autuados na região devido à falta de conservação dos prédios. O vídeo mostra o momento em que a estrutura cai. Por pouco não atingiu um pedestre. Um caminhão e uma retroescavadeira foram atingidos pelos escombros. A edificação passava por uma obra, mas havia sido embargada 3 dias antes pelo Conselho Regional de Engenharia. Os entulhos foram retirados e um tapume colocado.
O consultório de dentista ao lado teve que ficar fechado nesta segunda-feira. O prejuízo estimado é de R$200 mil. Em conversa com nossa equipe, o dono disse que está sem energia elétrica e que teve que desmarcar todas as consultas. Tem também essas vigas expostas que deixam em risco quem passa pelo local. Toda marquise que passa água nela é um problema, porque há a corrosão da armadura e a corrosão da armadura, há a redução da seção gera o colapso gera a queda. Então nós temos aí diversas circunstâncias que precisam ser apontadas. Do ano passado para cá, cerca de 400 imóveis foram autuados por problemas nas edificações. 155 deles com problemas nas marquises. Esses imóveis estão localizados no centro, na Vila Rubim, em Santa Clara e no Parque Moscoso. É uma situação que preocupa. A gente tem uma série de tragédias anunciadas no centro da cidade relativas a essas marquises, que poderiam ter a situação mudada se a lei de inspeção predial estivesse valendo. Não há uma cobrança. E aí o Executivo Municipal, ele simplesmente cancela essa lei e pede para fazer um manual de manutenção, que no entendimento nosso, nós estivemos junto com eles, pusemos toda a circunstância técnica da necessidade da inspeção predial. E, infelizmente, o Executivo Municipal, por questões que a gente não entende ou não sabe, optou pelo cancelamento dessa lei. Preocupa de maneira especial os imóveis que estão sem função social. Preocupa ainda mais os imóveis que estão abandonados há muito tempo. Olha, a Prefeitura de Vitória diz que faz fiscalização em edificações e, em casos de risco, o proprietário é intimado a tomar as medidas necessárias. Um corpo foi encontrado carbonizado em Vila Velha hoje pela manhã, seria de uma mulher. O incêndio foi em terreno baldio que fica atrás do Fórum de Vila Velha, em Boa Vista, local frequentado por usuários de crack. Hoje de manhã, o fogo no local levou o Corpo de Bombeiros até a região. Ao controlar o incêndio, eles descobriram que havia um corpo em meio aos destroços. A suspeita dos investigadores que estiveram aqui é que o corpo carbonizado seja de uma mulher. Isso porque informações levantadas no local é de que uma moradora de rua costumava frequentar esta área aqui e ela não foi localizada. A autoria e o motivo ainda vão ser investigados. O fogo teria acontecido antes das 7 horas da manhã. Uma outra dúvida que o legista vai tentar responder é saber se a pessoa morreu devido ao incêndio ou se foi assassinada. Se o incêndio foi acidental ou criminoso. De acordo com algumas pessoas, o local era frequentado por uma mulher de aproximadamente 60 anos, conhecido como tia, mas não se sabe se ela seria a vítima. A Polícia Civil diz que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser identificado e feito o exame cadavérico. Só assim será possível confirmar a causa da morte. Em Vitória, uma mulher morreu queimada dentro de uma casa de madeira. As chamas se alastraram rápido. Daiane Gomes da Silva, de 29 anos, pediu para dormir no local, pois havia sido impedida de entrar em casa pelo pai. Ela seria usuária de drogas e álcool e vivia pelas ruas. A vítima tinha 4 filhos. O dono da residência não estava em casa na hora do incêndio. A residência fica no bairro Maria Ortiz, em Vitória. O laudo do Corpo de Bombeiros com as causas do incêndio deve ser concluído em 40 dias. Uma mulher com deficiência foi estuprada quando voltava da igreja em Cariacica. O suspeito foi pego pelos moradores, levou uma surra antes de ser preso. José Luiz Lima da Silva, de 53 anos, foi flagrado no momento em que estava estuprando uma jovem de 24 anos. Populares viram e chamaram a polícia. Mas antes da chegada dos militares, o suspeito foi agredido por moradores que ficaram revoltados com a cena. Mesmo ferido, José Luiz tentou fugir e se escondeu neste buraco que fica nos fundos da casa de uma vizinha. Ele foi localizado e preso.
Na delegacia, a mãe da vítima contou que a filha não fala, não ouve e tem dificuldades para andar. Ficou o óculos dela de grau lá, que tá novinho, que eu comprei para ela esses dias. O vestido dela tá lá, a Bíblia dela ficou lá dentro da casa. Nervosa, sem noção, sem rumo. Parece que deram alguma coisa para ela na hora que ela chegou. Segundo a família, raramente a jovem sai sozinha de casa, justamente por ter problemas mentais. Mas na noite deste domingo, a mãe acabou deixando a filha vir ao culto aqui na igreja, que fica a poucos metros da residência dela. Mas na volta para casa, testemunhas viram quando ela foi puxada pelo suspeito. Ela voltando da igreja, ele puxou ela passando, que ele mora tem duas casas, tem uma abandonada e uma outra do lado. E a outra fica fechada, abandonada, tem umas tábuas, tem lá, e ela passando, ele puxou ela, disse que puxou, teve gente que viu ele puxando, jogando ela para dentro. E eu tava dentro de casa, que eu fico esperando ela chegar até umas 9h30, se ela demora, eu fico preocupada, já fico na janela olhando ela. Aí teve gente me chamando. No bairro Nova Canaã, o clima é de revolta. Essa vizinha, que prefere não ser identificada, conhece a vítima e o suspeito. Disse que ele tem um histórico de agressão. Olha, o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e já está no presídio. Continua preso o motorista que matou pai e filho ao dirigir bêbado no noroeste do estado. Gabriel de Souza Lima, de apenas 5 anos, e o pai dele, Hélio Oliveira Júnior, de 34, e a mãe seguiam de moto quando foram atingidos por um carro que capotou. O acidente foi em Barra de São Francisco. O pai da criança morreu na hora. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A mulher foi a única sobrevivente. O motorista do carro, Deoclésio Alves de Oliveira Miranda, voltava de uma festa em Ecoporanga. Segundo a Polícia Civil, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e a ceder material biológico, mas confessou que havia bebido. Por isso foi autuado pelos 2 homicídios culposos e uma lesão e é encaminhado ao presídio. A audiência de custódia está prevista para amanhã. A seguir, faltam remédios na farmácia Cidadã. Os detalhes daqui a pouquinho. Uma clínica oftalmológica foi interditada pela polícia em Cariacica. A clínica fazia exames de vista sem um profissional legalmente habilitado. O local também não tinha alvará de funcionamento da prefeitura. A clínica foi interditada e o responsável foi ouvido. Serão avaliados crimes de propaganda enganosa e exercício ilegal da profissão. O procedimento será encaminhado à Justiça. O bairro onde funcionava a clínica não foi divulgado. Pelo menos 7 remédios estão em falta nos estoques da Farmácia Cidadã em 13 municípios. A informação é da Secretaria de Saúde do Estado. Entre os medicamentos estão para hipertensão, diabetes e câncer. A bengala ajuda seu Paulo, de 62 anos, a ter estabilidade para andar. Ele tem espondiloartrose, uma espécie de inflamação na coluna. O aposentado já perdeu o movimento da mão esquerda e tem pouquíssima mobilidade. Para aliviar as dores, ele depende do Tramadol. Eu tomo desde 2014. Sempre peguei na Farmácia Cidadã, nunca faltou, nunca tive problema de falta do medicamento. Sempre peguei, nunca deu problema nenhum. De uns meses para cá, de dezembro para cá, acabou. Dão para 30 dias, não dão mais. Antigamente, eles davam para 90 dias. A gente ficava aliviado, porque eu dependo do medicamento por causa da minha dor na coluna que eu tenho, tanto na cervical, como na lombar e na vertebral. A ausência do medicamento tem impedido até de cuidar direito dos filhos de 6 e 11 anos. Se eu não tomar, eu não ando, eu não consigo fazer nada sem esse medicamento. O seu Paulo pegava os medicamentos de graça aqui na Farmácia Cidadã de Vila Velha, mas ele não encontra mais o medicamento. É que desde dezembro o Tramadol está em falta. Ele faz parte de uma lista de medicamentos que não está sendo encontrado na rede pública de saúde. Na lista estão também clozapam, dorzolamida, metilfenidato, montelukast de sódio e revistatimina. Esses 4 últimos somente disponibilizados na Farmácia Cidadã. A Secretaria de Saúde alega que as farmacêuticas estão com dificuldades em produzir esses remédios. Mas não foi o que a gente encontrou nesta farmácia privada. Olha aí as caixinhas de Tramadol. São R$ 18,00 por 10 comprimidos. Do programa Farmácia Popular, todos aqueles que normalmente
esses pacientes vêm com a receita, a gente tem. Então, assim, não há, pelo menos nas últimas semanas, meses, dificuldade no abastecimento desse tipo de medicação. A Secretaria de Saúde do Estado diz que a compra dos medicamentos é programada para que não haja o desabastecimento, mas pode acontecer de não ter fornecedor interessado ou atraso na entrega. A lista dos medicamentos em falta está no site da Secretaria de Saúde. Agora a gente fala das obras da rotatória do Ó na Serra. O local já está recebendo a pavimentação e a previsão é que a primeira parte da obra seja entregue no próximo mês. Parte do asfalto já está pronta. Pista que terá também um lado de concreto para os ônibus. As máquinas continuam nas obras da rotatória do Ó em Laranjeiras, na Serra. Ainda tem bastante coisa para fazer. Por isso, os trabalhos vão sendo concluídos em etapas, aos poucos. E a etapa agora é dos viadutos e da pavimentação. Estamos concluindo agora, ultimando os detalhes para poder liberar o tráfego. E como você pode ver, o que está faltando? Está faltando a gente fazer a mureta lateral para poder plantar a grama e a partir daí poder liberar o tráfego entre a Eudes Scherer e a Avenida Copacabana. A obra completa tem 3 viadutos. Esse aqui é um deles, que está em processo de finalização. Os outros 2, que ficam mais para lá, estão sendo construídos ainda, mas a previsão da Prefeitura é que eles fiquem prontos daqui a um mês. O local já foi palco de muita insatisfação pelos longos engarrafamentos e de acidente grave também, como o que ocorreu em junho deste ano, quando uma viatura da Polícia Militar caiu num buraco no canteiro de obras. Na ocasião, o soldado Neto morreu e outros 2 militares ficaram feridos. O entorno do canteiro conta com sinalização para os condutores. O projeto tem previsão para ser concluído no ano que vem e conta com parque e área de esportes. No final do mês de outubro, nós teremos a parte de baixo liberada, os 3 viadutos concluídos e durante o mês de novembro e dezembro a gente trabalha a pista de concreto, a conclusão dos taludes da grama nos taludes dos 2 lados e as obras complementares aqui em cima. Então tá aí a previsão de entrega dos 3 viadutos é para o final do próximo mês. No próximo bloco, as dúvidas do processo eleitoral, faltando menos de uma semana para as eleições. Já já. Faltam 6 dias para as eleições. Eu quero saber se você já tirou todas as suas dúvidas. Sabe onde é que está o título? Os números dos seus candidatos. Tem eleitor ainda buscando os cartórios eleitorais, viu? Eu não consigo entrar no e-título, que é o aplicativo, e nem consigo pegar a segunda via. Aí eu vim aqui no cartório para ver se está tudo certo com o meu título de eleitor ou se deu tudo errado. Os 3 estudantes foram ao cartório eleitoral para buscar informações sobre o título. Vim tirar o título de eleitor. É que eu tô tirando o passaporte, vou viajar para Cuba. Aí precisa para tirar o passaporte, né? Mas a ida a um cartório virou a última opção para os eleitores. É que a internet se tornou o principal acesso aos serviços eleitorais. Entre eles, qual é o endereço do local de votação. A principal dúvida que a gente recebe nessa reta final aí dos eleitores é: eu não lembro o meu local de votação, né? Às vezes a pessoa tem até o título ali impresso, mas só vem o número da zona, o número da seção e a pessoa não lembra qual escola escolheu no dia que fez o título de eleitor. O aplicativo do e-título e os sites do TRE e do TSE são bem fáceis de procurar o endereço para votar. Baixando o aplicativo e-título no celular, que é o documento digital, por ali você consulta o seu local de votação, o endereço e até outros serviços também da Justiça Eleitoral. Mas quem não tem tanta intimidade assim com aplicativos e site, ainda pode recorrer a um telefone para ligação. O número será disponibilizado no sábado e no domingo da eleição. No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores vão às urnas no próximo domingo. Serão definidos o governador, senador, deputados estaduais, deputados federais e o presidente da República. São tantos nomes e cargos e números que vale a pena levar uma cola no dia da votação. O uso do celular continua sendo proibido na cabine da urna. O site do Tribunal Superior Eleitoral é o tse.jus.br. Se você for baixar o aplicativo, acesse a sua loja de aplicativos no celular e procure por e-título.
Hoje eu encerro o TN2 mandando um abraço para a dona Lica, moradora de Caratuíra, aqui em Vitória. Diz que adora assistir o jornal aqui com a gente na TV Tribuna, assistir as novelas do SBT também. Muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Um abraço também a todos os moradores de Caratuíra. Boa noite para você, até amanhã.